Se eu tenho uma grandeza física, que eu vou denominar agora de psi, de x, y e t, uma grandeza que varia com o tempo e depende dos pontos do espaço, a pergunta que se faz é se essa grandeza física evolui de acordo com uma onda, ou se é uma onda. Se essa grandeza física evolui com o tempo e com os pontos do espaço, de tal forma que a gente possa caracterizá-la como uma onda. Ora, uma onda em duas dimensões obedece a uma equação, ou seja, a evolução dessa grandeza física com os pontos do espaço e com o tempo é tal que em duas dimensões, né? Vamos começar com o caso bidimensional, né? Então, ondas bidimensionais, né? Em duas dimensões, a equação de ondas se escreve assim: d2 dx2 mais d2 dy2 menos 1 sobre v2 d2 dt2 psi de x, y e t igual a zero. Ou seja, uma onda em duas dimensões, ela se propaga de tal forma a que a sua propagação ou sua evolução no espaço e no tempo satisfaz a esta equação. Ou mais precisamente, se eu derivar esta função duas vezes com respeito ao x, mais d2 psi derivá-la com respeito a y, eu vou obter o resultado que isto é igual a 1 sobre v ao quadrado vezes d2 dt2 de psi. Mas, muitas vezes, o nosso problema não é de verificar se essa função satisfaz essa equação. É o contrário. É de, dada esta equação, nós queremos determinar, a partir desta equação, psi de x, y e t. E esse é o problema, em geral, das ondas, independentemente da sua natureza, sejam elas ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, ou seja, ondas numa corda, ou ondas de pressão, ondas sonoras, não importa. Se temos uma onda em duas dimensões, ela satisfaz a equação de ondas, ou equação das ondas, que no caso bidimensional se escreve assim. Lembrando sempre que quando eu derivar uma função com respeito a x, isto aqui indica a derivada parcial, eu devo derivar apenas com respeito a x. Eu esqueço a dependência com respeito a y e com respeito a t. Ou seja, eu trato essas variáveis, quando eu derivo com respeito a x, eu trato essas variáveis como se elas fossem constantes. De forma que essa questão de derivada parcial não deve meter medo em ninguém que saiba ou tenha a noção do que seja a derivada de uma função de uma variável. Porque na hora que eu derivo, eu trato essa função como se ela dependesse apenas da variável x. É por isso que se usa
o nome derivada parcial. Eu só derivo sobre uma das variáveis. Vamos agora à equação de ondas, ou equação das ondas, em 3 dimensões, né? Então, agora, o problema é analisar a equação satisfeita pelas ondas, ou pela grandeza física que se propaga, ou pela onda que se propaga. E agora nós vamos considerar 3 dimensões, portanto, essa função psi que descreve a evolução da onda, psi de x, y, z e t, né? Lembrando sempre que aqui nós estamos, tanto nesse caso quanto no caso anterior, nós estamos sempre levando em conta que nós temos um referencial, um ponto de origem aqui, y e x, e um ponto é caracterizado pelas coordenadas y e x. Agora aqui estou falando do caso tridimensional, né? De forma que um ponto do espaço nós vamos especificá-lo por meio do uso de 3 coordenadas, que no caso são as coordenadas cartesianas, mas vamos depois chamar a atenção para isso, não necessariamente coordenadas cartesianas. A escolha das coordenadas depende muito do problema que nós temos em mãos. O fato é que em 3 dimensões, né, e aí pode ser o campo elétrico, pode ser o campo magnético, não importa. O que importa é que essa função obedeça a uma equação análoga àquela lá, e essa equação é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2 menos 1 sobre c ao quadrado vezes d2 dt2 de psi de x, y, z e t. Isto é igual a 0. O que significa, o que é a mesma coisa, agora escrito de um outro jeito, né? Porque muitas vezes a gente escreve essa soma aqui de uma forma que é bem mais resumida, que é laplaciano ao quadrado, é uma maneira de escrever isto, né? Que é a mesma coisa que o divergente, né, do gradiente. Então seria melhor aqui o gradiente ao quadrado para representar, né? Mas também se usa sem a flecha, né? O fato é que agora a equação de ondas em 3 dimensões, eu posso escrevê-la desta forma, relativamente mais simples, né? Menos 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, né? De psi de x, y, z igual a 0. Ou seja, se eu derivar essa função com respeito a x 2 vezes, somar com a derivada segunda de psi 2 vezes com respeito a y e somar com a derivada segunda de psi com respeito a z 2 vezes, eu vou encontrar que esse resultado é igual a 1 sobre c ao quadrado vezes d2 psi dt2. Muito bem. Qual é o problema em geral? Bom, o problema em geral é justamente o de descobrir a solução para essa equação. É descobrir a solução para uma equação desta forma aqui, né? E, é claro, que ao longo do curso nós vamos propor soluções relativamente simples, porque depende
do tipo de onda que eu estou considerando. Por exemplo, se eu considerar uma onda harmônica, então, e plana, né? Então, essa função de psi, de x, y, z e t, é escrita como psi0, que poderíamos chamar de amplitude da onda, vezes cosseno de k escalar r menos ômega t. De forma que agora substitui-se essa solução proposta aqui, né? E não é difícil verificar que esta é uma solução se k ao quadrado puder ser escrito como, ou se k ao quadrado é igual a ômega ao quadrado sobre c ao quadrado. Aqui eu estou considerando ser uma constante, a velocidade, né? Aqui eu estou considerando c como sendo a velocidade da onda. O fato é que, neste caso, existe uma relação, né, para que isso aqui seja uma solução entre essa grandeza k, que é o vetor de onda, ômega, que aparece aqui, a frequência angular, né, e a velocidade da onda. Em geral, o nosso problema é o de resolver, né, a equação de ondas. E nem sempre a gente tem uma solução simples, né, porque em alguns problemas nós vamos ver depois que, ao invés de utilizarmos as coordenadas cartesianas, eu posso usar, por exemplo, as coordenadas esféricas, psi de θ e φ. E agora o nosso problema consiste em escrever essa equação em coordenadas esféricas, né? Então, muitas vezes, o problema requer, né, o uso das coordenadas esféricas. É claro que a escolha das coordenadas envolve, basicamente, né, as condições de contorno, como nós dizemos usualmente, né? Então, esta equação aqui é a equação das ondas em 3 dimensões, né? Mas equação das ondas em coordenadas cartesianas. Nós vamos ver depois como escrever esta mesma equação em, por exemplo, coordenadas esféricas ou em coordenadas cilíndricas, né? São coordenadas que muitas vezes a gente deve fazer uso delas e saber sob que circunstâncias nós devemos utilizar um conjunto ou outro. Envolve questões de geometria, né? Então, vamos, em cada problema, procurar determinar qual é o conjunto de variáveis mais adequado. Lembrando que, em função das coordenadas que a gente tem, essa equação assume uma forma um pouco diferente. O fato é que o problema das ondas sempre recai num problema de resolver esta equação. Resolver essa equação em 3 dimensões, resolver esta equação em 2 dimensões, ou como nós já fizemos, no caso unidimensional, nós já resolvemos, porque temos a expressão mais geral para a solução da equação de ondas quando as ondas se propagam numa dimensão apenas.